Olá pessoal, chegamos ao dia 3 do nosso Design Sprint. A gente já teve um dia que a gente colocou os mapas que a gente criou, pegou uma mira ali, um target, depois a gente veio no segundo dia com desenhos, então a gente veio com soluções. Então o primeiro dia foi o dia de entender o problema. E o segundo dia foi o dia da gente vir o quê? Com soluções. A gente entendeu o problema, depois a gente veio fazendo todos os sketches, desenhos, a gente chegou no final do dia com soluções. É um momento que a gente vai ter que decidir. Decisão sempre é algo um pouco complexo, porque você vai ter que abrir mão de algumas tarefas para focar em outras. Esse dia é bem interessante porque vocês vão decidir qual vai ser dos sketches que vocês colocaram que vai ser prototipado e vai ser testado com o seu usuário. Então você precisa de ter um plano que seja focado. A partir de todas aquelas ideias, as pessoas, cada um fez individualmente e compartilha para o grupo nesse momento. É muito importante e interessante desse processo é que as pessoas, todo momento, elas fazem os seus sketches separadamente e depois elas compartilham. Por que isso? Porque naturalmente, grupos de brainstorming, pode até soar estranho aí para você, mas eles não funcionam. Por que grupos de brainstorming não funcionam? Pô, Lars, quem é você aí para estar falando que grupo de brainstorming não funciona? É uma técnica bem antiga. O que acontece? Depois, com o passar dos anos, as pessoas começaram a entender que ficar em torno de uma ideia, a primeira pessoa que levanta a mão, por exemplo, numa reunião que geralmente está acontecendo brainstorm, a primeira pessoa que levanta a mão, as pessoas tendem a colar naquela ideia, porque é a primeira pessoa que falou. E ela abdica da ideia dela naturalmente, tá certo? Isso não é inconsciente, não é feito uma escolha, a pessoa decidiu daquilo, mas elas vão lá e vão colar naquela primeira ideia. Se tiver um influencer ou alguém dentro da sala que tenha um poder maior, isso vai influenciar também. Então, por isso que a gente escreve todo o processo que a gente está fazendo, a pessoa vai escrever primeiro no papel e depois ela compartilha, tá certo? Então, ela teve a ideia dela sozinha e depois ela vai mostrar para o grupo aquela ideia. Então, se você tem 8 pessoas dentro da sala, se elas não se falam, aquela ideia é daquela pessoa. As ideias podem até se repetir no processo, mas foram ideias que a pessoa teve sozinha. Então, voltando para nosso terceiro dia, a gente tem essa parte de todas as tarefas que foram desenvolvidas. Então, a pessoa vai pegar, vai colocar, tá certo, o sketch dela, é a hora que tem até maior apreensão, porque ela vai mostrar o desenho dela para todo mundo do grupo. Então, se são 7 pessoas dentro de um design sprint, ela vai mostrar aquele desenho que ela fez. Bom, então como é que eu conduzo esse processo? É interessante que a pessoa ela tem que colocar as ideias dela, mas ela não precisa ficar defendendo aquela ideia, tá bom? Então, porque isso também é um ponto, porque tem pessoa que pode ter desenhado uma ideia que não é tão importante, que o grupo não acha importante, mas ela sabe muito bem convencer as pessoas de uma ideia. Então, por isso, eu peço que a pessoa somente ela explique o que é a solução dela, tá certo? Como que ela chegou naquela solução e por que ela acha que aquela solução é uma solução boa para o problema que eles definiram lá no primeiro dia. Então, as pessoas vão fazendo todo o processo de forma natural, vão explicando, né? Faz essa organização de quem vai ser o primeiro a falar e quem vai ser o último, e depois deixa as pessoas ali pendurando os seus desenhos e falando sobre eles. Cada pessoa vai ter um tempo aí, reduzido o tempo, não vai ser, como eu já disse, não vai ser possível defender a ideia, mas para explicar. Então, esse tempo a pessoa vai ter para explicar o desenho, a solução dela. A partir do momento que a pessoa explicou ali, eu vou dar votos para as pessoas. Então, são poderes que eu até falo para a pessoa, para o grupo. Então, cada pessoa ela vai ter um poder de voto. Então eu dou bolinhas, né, para você poder votar, e a pessoa vai poder votar no sketch que ela achou que é a solução melhor para esse momento. As pessoas vão pegar ali, eu dou as bolinhas, elas vão votar em silêncio também. Então vai ser a primeira pessoa, vai votar, vai seguir, e depois vão indo as outras. É sempre bom que a pessoa mais relevante para aquele grupo que foi decidido
é que você vai ter, por exemplo, se tiver uma sessão que tem um empate, você vai ter que ter um voto que é uma pessoa que tenha 2 votos, que é o famoso voto de Minerva, o último voto ali. Então, essa pessoa já é decidida, ela já é num grupo, ela vai ser a pessoa que vai ter um voto a mais, e em caso de empate ela vai lá e vai decidir. Não necessariamente ela precisa gastar aquele voto dela, somente em caso de empate. A partir de então, vocês vão fazer toda essa votação e vão construir a partir do que foi selecionado, vai ser gerado então a partir de então um storyboard. O que é o storyboard? É você detalhar, tá bom? Para a pessoa que vai construir esse protótipo, o processo inteiro. Então, você vai vir com, se for uma solução web, você vai ter que vir fazer wireframes, que seriam os wireframes, essas telas, né? Então, um projeto bem básico disso, e onde que a pessoa vai clicar, para onde que ela vai, qual é a próxima etapa. Então, o storyboard é algo maior. Eu vou deixar aí nos comentários para que você possa fazer o download de um exemplo de storyboard que eu já fiz, de grupos que eu já participei, que me permitiram compartilhar esse storyboard, e você vai ver como é que fica esse storyboard aí com o grupo, a partir de então que o grupo construiu isso. Então esse storyboard vai servir para o 4º dia da sprint, que é o dia de prototipagem. Então por hoje é isso, pessoal, a gente fica por aqui e a gente se vê no dia 4º dessa sprint. Até mais!